Bom dias a todos. Espero que estejam todos bem. Vamos começar a nossa aula de arte de hoje, retomando um pouquinho da nossa última aula, em que nós começamos a nossa atividade reproduzindo as obras do Hélio Oiticica, que infelizmente não foi possível a nossa conclusão, mas vocês podem ficar tranquilos que quando as aulas voltarem, esperamos em Deus que seja o mais rápido possível, o mais breve possível, nós retornaremos. Logo mais já vou passar uma foto também com toda a nossa correção, ok? Só para relembrar, nós começamos a falar sobre a leitura de obras de arte e começamos a entender como que funcionam esses elementos, né, das linguagens artísticas. Nesse momento nós estamos tentando entender como que as obras de arte ganham seu valor, como que a gente consegue chegar no museu e entender como que elas funcionam, por que são obras de arte, né? Então, para isso, nós precisamos entender os elementos da obra, né? Uma obra de arte vale mais do que 1000 palavras. Então, como que apenas um simples desenho, às vezes nos passa uma ideia, uma mensagem, uma história tão importante, né? Começamos a falar dos gêneros artísticos. Aqui nós temos alguns gêneros artísticos que vão estar representados nas pinturas, desenhos, gravuras e esculturas. Nas cenas religiosas, como o próprio nome diz, vocês vão encontrar apenas desenhos, imagens que representam cenas religiosas, né? Não tem como falar de outra forma. Na época em que eram pintados no século XVII e século XVIII, só existia apenas a religião católica. Então, são as imagens que nós mais vamos encontrar. Nas cenas mitológicas, aí sim nós vamos ter uma inspiração dos gregos, que eles eram politeístas, então tinha uma série de deuses, de crenças, de até animais que eles acreditavam. Aqui, como a gente pode ver, o Minotauro, né? A deusa, então a Minerva. Então, nós temos aqui essa representação da mitologia. Cenas históricas, mais uma vez, como o próprio nome diz, vai nos contar algum momento histórico, algum momento de grande representatividade na nossa história brasileira ou internacional, né? Já que nas cenas do cotidiano, nós vamos ter mais uma vez a sociedade sendo representada com cenas do dia a dia mesmo. Aqui nós vamos ter a leiteira, né, uma cozinheira, hoje em dia pode ser chamado dessa forma. Aqui um jogo, em frente à estalagem, jogo de boliche em frente à estalagem. Então é realmente o dia das pessoas, no caso daquela época, como eu falei para vocês, século XVII e XVIII. Na categoria retrato, a gente vai ter realmente o retrato de pessoas importantes ou até mesmo de autorretratos, tá? Se fazia muito nessa época, no século XVI e XVIII. Os artistas gostavam de representar as pessoas, também encomendavam. Como nós já conversamos, os artistas nessa época, eles eram retratistas e não artistas. Então, realmente, as obras que eram mais feitas, os quadros que eram mais pintados, eram de pessoas, do rosto das pessoas, no caso aqui retratos, né? E de suas famílias. Eram muito pedidos. Só depois é que vai se abrir um pouco mais esse leque. Ok? Aqui na natureza morta, nós teremos a representação de frutas, mesas, de objetos, de seres inanimados, como vocês podem ver aqui, né? São seres e objetos que não apresentam vida, como fruta, flores, alimentos variados, né? Animais abatidos, mesas, cadeiras, ok? Paisagem, como o próprio nome diz, vai tratar da representação da natureza, como árvores, planícies, montanhas, grutas, plantas em geral, tudo que fica na natureza, né? Tudo que é considerado uma paisagem. Já na alegoria, vai ter a representação de formas, né? De trazer ideias, aquilo que é abstrato. Aquilo que não tem exatamente uma figura, não tem um modelo, né, para que a gente possa seguir. Por exemplo, o amor, o medo, né? Como que se representa o amor? Em geral, a gente vai para o coração, mas não é um coração verdadeiro, aquele coração bonitinho, não é aquele coração que a gente tem dentro do peito, né? Se a gente for imaginar, em geral, as pessoas tendem
a fazer aquele coração mais de desenho animado, mas que na verdade não é um coração humano, né? Então é uma figura que é criada para representar o coração e o amor. No caso, o medo também, a alegria, a tristeza, que são símbolos que estão só na nossa imaginação, no nosso dia a dia, mas que a gente não consegue representar exatamente. Então, aqui as alegorias vêm trazer essa ideia do que é lúdico, do que é fantasia, das metáforas, não é isso? Aqui na página 136, a gente vai chegar com uma atividade, nosso jogo rápido. Para quem não fez ainda, e para quem vai começar a fazer agora, né? Que como nós estávamos fazendo na aula passada a nossa atividade prática, acredito que não deu tempo de eu pedir essa atividade. Então vamos lá. Ela funciona assim: jogo rápido. Escolha 2 gêneros estudados e faça uma pintura na moldura abaixo. Você pode usar lápis de cor, tinta guache, aquilo que você quiser que tiver disponível para ti, ok? Então, no caso, como que funciona? Você vai escolher 2 gêneros: o retrato e a paisagem, cenas do cotidiano e natureza morta, por exemplo, e vai criar uma única figura com o tema livre. Tá certo? Peço que seja feito no caderno de desenho, tá? Então, a gente vai fazer no caderno de desenho. Por que no caderno de desenho? Porque, de repente, pode ter alguém que queira, assim, trabalhar com guache, trabalhar com algum tipo de material que pode danificar a nossa apostila, ou até de errar e apagar novamente. Então, o caderno de desenho já é próprio para isso. Ok? Então, foi aqui que a gente chegou na aula passada.